Agora, aqueles reformadores sabiam que havia algo errado. Lutero sabia disso, que aquele pão não era o corpo de Cristo. E assim ele pregou: o justo viverá da fé. E essa foi a sua mensagem. E quando John Wesley veio, ele viu que havia santificação, de modo que pregou santificação. Essa foi a sua mensagem, está vendo? Os pentecostais introduziram a mensagem do Espírito Santo e assim por diante. Mas nos últimos dias, nesta última era, não é para o mensageiro dar início a nenhuma reforma, mas é para tomar todos os mistérios que aqueles reformadores deixaram de fora e juntá-los e esclarecê-los para as pessoas. Deixe-me só ler novamente. Isso me parece tão bom. Eu gosto de ler isso. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça, o arco celeste, e o rosto era o sol, e os pés como colunas de fogo. Agora, nós vimos a mesma coisa, que era Cristo, e sabemos que Cristo é sempre o mensageiro à igreja. Muito bem, ele é chamado a coluna de fogo, o anjo do concerto, e assim por diante. E tinha na mão um livrinho aberto. Agora, os selos tinham sido abertos aqui, estamos abrindo-os agora, mas a coisa está aberta. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou, grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que coisa! O completo! E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu, João, ia escrevê-las. Escrever o quê? O que elas disseram. Mas ouvi uma voz do céu, Deus, que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Não o escrevas, está vendo? E o anjo que via estar sobre o mar levantou as mãos ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que aí há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Observe, não esqueça disso agora, enquanto continuamos. Mas nos dias da voz do 7º anjo, esse último anjo, anjo terreno, esse anjo desce do céu. Não era ele vem do céu, mas ele está falando aqui da voz do 7º anjo, o qual é um... Anjo significa mensageiro, qualquer um sabe disso, e o mensageiro a era da igreja. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, 7 selos, todo o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O mistério inteiro é desvendado. Esse é o ministério desse anjo, está vendo? É tão simples, as pessoas simplesmente passam por cima disso, mas ainda assim será perfeitamente vindicado, será perfeitamente conhecido, está vendo? Todos que querem ver isso podem ver, está vendo? Isso mesmo. Mas aqueles... Jesus disse, como ele disse quando veio, disse, tendes olhos e não podeis ver. Isaías disse que não poderíeis, está vendo? E tendes ouvidos e não podeis ouvir. Agora, assim verificamos que isso me assustou. Olhei para esse relógio aí atrás e achei que eram 10 horas. Mas são... Eu tenho... Nem são 9 ainda, veja. Muito bem, que coisa. Tomemos isso agora. Note, eu amo isso. Outros, reformadores, mas sendo grandes homens de Deus, viram a necessidade do dia e produziram reforma. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não reformar, revelar os segredos. Revelar segredos é a palavra no homem.
Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão dos ossos e discerne os segredos do coração. Está vendo? Este homem não é um reformador, ele é um revelador. Revelador do quê? Dos mistérios de Deus, nos pontos que as igrejas emaranharam e tudo mais. É para ele vir com a palavra de Deus e revelar a coisa toda, porque é para ele restaurar a fé dos filhos de volta ao Pai. A fé bíblica original deve ser restaurada pelo 7º anjo. Agora, como amo isso! Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente. Está vendo? Agora veja Malaquias 4, só um minuto. Bem, é só anotar. Ele é profeta e restaura a fé original dos pais. Agora estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Ele será tão humilde que 10 milhões vezes 10 milhões irão... Bem, haverá um pequeno grupo que entenderá isso. Quando você se lembra do outro dia, quando era para João vir, profetizado, um mensageiro antes de Cristo vir, a voz de um clamando no deserto. Malaquias o viu. Veja, o capítulo 3 de Malaquias é a vinda do Elias que devia vir e ser precursor da vinda de Cristo. Você diz, não, irmão Brana, é o capítulo 4. Desculpe-me. Jesus disse que era o capítulo 3. Agora pegue São Mateus, o capítulo 11, o versículo 6. Ele irá dizer isso. O capítulo 11, creio que é o versículo 6, 4, 5 ou 6, por aí. Ele disse, se podeis recebê-lo, quando estava falando a respeito de João, este é aquele de quem foi falado. Eu enviarei meu anjo diante da minha face. Agora leia Malaquias 3. Alguns tentam aplicar isso a Malaquias 4. Não, Senhor, não é. Note, Malaquias 4. Então, logo esse mensageiro sai, o mundo é completamente queimado e os justos caminham no milênio, sobre as cinzas deles. Assim, veja, se você aplica isso como sendo ele lá atrás, então a Bíblia disse algo que não foi assim. Tivemos 2000 anos e o mundo ainda não está queimado e os justos vivendo nele, de forma que tem que ser no futuro. Que coisa! O irmão Brana bate palmas uma vez. Se você chegar aqui a Apocalipse e ver o que esse mensageiro no final dessa era deve fazer, então você verá o que é. Ele tem de ser profeta. Ele tem de pegar estes pontos que esses reformadores não viram e encaixá-la ali. Como pode Mateus 28:19 estar relacionado com Atos 2:38 sem a revelação espiritual de Deus? É a única maneira deles chegarem a saber se está certo ou errado, está vendo? Mas eles passaram por seminários, espero que tenhamos tempo de entrar nisso. Quero apressar-me porque não quero segurá-los aqui por mais de uma semana. Vocês sabem o que quero dizer. Isso para abrir estes selos. Tenho um dia e gostaria de fazer oração pelos enfermos nesse dia, se puder. Agora veja, Malaquias 4, ele é profeta e restaura a fé original dos pais. No tempo do fim, quando o período da tribulação vier. Agora, aqui está uma coisinha a que vamos voltar num minuto, onde os 3 anos e meio, ou as 70 semanas de Daniel, a última metade das 70 semanas de Daniel, que são 3 anos e meio. Agora, quantos se lembram disso, das eras da igreja? A congregação diz amém. Estão vendo? As 70 semanas determinadas. Vejam quão perfeito foi. Disse, o Messias virá e ele será tirado como sacrifício no meio da semana e a obrigação cessará. Então, há ainda 3 anos e meio esperados para a doutrina messiânica aos judeus. E Deus não trata com os judeus e os gentios ao mesmo tempo. Ele trata com Israel como nação, com o gentio como indivíduo. Ele nunca tomou os gentios como sua noiva. Ele tomou um povo dentre os gentios. Está vendo? Agora, ele trata com Israel como nação. E agora aí está ela, ali mesmo agora,
como nação. Recebi uma carta de Paul hoje, Paul Boyd, e ele estava me dizendo, disse, irmão Branham, como isso é verdade? Esses judeus ainda têm um sentimento esquisito para com os gentios. Não importa o que tenha acontecido. Sem dúvida eles terão, eles devem ter. Quando Martinho Lutero fez a proclamação de que todos os judeus deviam ser expulsos e seus edifícios queimados, porque eles eram anticristos, está vendo? O próprio Martinho Lutero fez essa afirmação em seu escrito. Agora, Hitler simplesmente cumpriu o que Martinho Lutero disse. Por que Martinho Lutero disse isso? Porque ele era reformador, não profeta. Deus, que meu profeta abençoou Israel. Ele disse, qualquer que te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Como pode um profeta se levantar e negar o que o outro profeta disse? Ele não pode fazê-lo. Tem de estar em harmonia, veja. Mas é por isso que veja, a Alemanha é considerada uma nação cristã. E eles, a maneira como trataram Israel, eles ainda têm uma atitude negativa. E não se pode culpá-los, mas somente lembrem-se, os judeus sentados aqui, não se preocupem, está chegando o dia. Deus nunca poderá esquecê-los. Eles foram cegados para o nosso bem. Você sabe, ele disse ao profeta, o profeta clamou, disse, esquecerás tu, Israel? Ele disse, toma essa vara de medir, e quão alto é o céu? Quão profundo é o mar? Ele disse, eu não poderia medir. Disse, nunca poderei esquecer Israel. Esse é o seu povo, seus servos, e os gentios são só alguns tomados daí para a sua noiva. É exatamente isso. Essa é a noiva. Agora, as 70 semanas foram determinadas perfeitamente, como Daniel disse que o Messias viria e seria tirado no meio da semana. E Jesus profetizou 3 anos e meio. Agora, no meio desses 3 anos e meio de Daniel, no meio disso, ele foi tirado. Mas agora, a última parte é o período da tribulação, onde a igreja gentia está. Oh, isso é tremendo. Agora não, a noiva entra com o noivo. Então, depois do milênio, sai caminhando sobre as cinzas dos ímpios.